Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Glória a Deus. Mas essas canções antigas são as canções que mais converteram. Sabe por quê? Porque elas ministravam o espírito e não a alma. Hoje, nós vivemos uma época em que as pessoas gostam de canções que falam na alma. Canções que celebram apenas a vitória e não que celebram aquilo que de fato o Senhor é. Na verdade, quando o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é de fato aqueles que desejam falar o que Ele é. E sempre que eu falo de Deus, eu falo de relacionamento de Deus com o homem, eu não consigo olhar de outra forma para a Bíblia que não seja o que Deus desejou com Adão e Eva. É fabuloso quando nós olhamos para aquilo que Deus projetou, para aquilo que Deus preparou. Deus prepara um jardim no Éden. Eu já ensinei você aqui. Essa palavra Éden, ela é tremenda, ela significa lugar de delícias. Então Deus faz um jardim num lugar de delícias, para eles viverem, feitura das mãos do Senhor. E qual era o projeto, qual era o modelo que Deus tinha de beleza, de criação? O céu. Então o que Deus faz para o homem viver? Uma plataforma, na verdade, de onde ele pudesse deixar a imensidão da glória para se mover e se manifestar no meio do seu povo. Porque na viração do dia, quando o sol chegava na copa das árvores, o Senhor deixava o trono para se encontrar com a criatura, com aquilo que Ele fez. Era o Senhor que deixava o trono e o Senhor que procurava quem Ele criou. Hoje, as pessoas desesperadas procuram a Deus e quando não, procuram um Deus que não ouve, um Deus que não fala, que não se move, que não tem resposta. E eu sempre uso isso. Nós temos uma irmã que congrega aqui conosco, ela viveu um tempo na Índia. Na Índia são mais de 300 mil deuses. Tem um templo bem no centro de uma cidade muito grande de lá, que me foge o nome agora, que o Deus daquele templo é um rato. As pessoas vão naquele templo levar roupas e comidas para que a urina do rato possa produzir cura na vida das pessoas. Veja você, até onde vai a pobreza espiritual na vida de um homem, quando ele abandonou o Senhor, quando o pecado entrou. Eu até falava, acho que foi com a Rafaela, no término da nossa aula, aqui terça-feira, ela disse: apóstolo, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, puxa vida, quando a gente pega lá em Gênesis, um viveu 960 anos, outro 935, outro 925, eu disse: pois é, quando você chega em Salmos, o Senhor diz que Ele garante 70, o que passar disso é enfado, é cansaço. Então veja o quanto de dias, o quanto que o Senhor desejava que nós desfrutássemos daquilo que Ele fez. Na verdade, hoje Ele limitou a nossa vida por causa da nossa pobreza, por causa da nossa miserez espiritual que vivemos com Ele. Por quê? Porque é uma tendência natural em nós, vivemos por aquilo que a nossa alma suplica. Veja você que de vez em quando você tem uma palavra do Senhor gravada em você, uma palavra de Deus liberada em você, mas as situações que assolam a sua alma fazem com que na verdade você desconfie e não viva aquela palavra. Quantas vezes a gente começa o dia bem e termina o dia mal? Quantos de nós não colocamos propósitos para os meses, achando que Deus tem um mês específico para nos abençoar, quando na verdade Deus não precisa de um dia, Deus não precisa de uma hora, Deus só precisa de uma oportunidade. Fala isso para o teu irmão: Deus só precisa de uma oportunidade para te abençoar. E essa oportunidade sou eu e você que temos que dar. Aonde? No Espírito. E eu sempre falei isso aqui, às vezes as pessoas levam isso com um teor de brincadeira, mas se você tiver a ousadia de falar com o Espírito Santo como você fala com as pessoas, você vai viver experiências incontáveis. Você pode viver essa experiência ao amanhecer amanhã de um novo dia. Eu sempre digo aqui na igreja, quando você vai dormir, você ora, apóstolo. Às vezes essa oração já virou tão decorada que a gente acaba se esquecendo de falar as coisas mais simples para Ele. Uma delas é assim: Senhor, eu vou dormir, o Senhor sabe do estado que eu estou, mas Senhor, faça uma coisa, por favor, ministra agora o teu Espírito ao meu espírito, para que enquanto eu durma, Pai, eu seja ministrado pelo teu Espírito, e ao acordar,
eu não ande segundo o governo da minha vontade, da minha alma, mas o governo do teu Espírito. Se você fizer essa oração, você vai acordar outra pessoa. E mais ainda, se tiver a ousadia de você disser assim: Espírito Santo, e por favor, amanhã me acorda às 5h49. Seja rigoroso nos minutos e nos segundos. 5h49, você vai ouvir alguém chamar você, e ele vai te chamar pelo seu nome. Eu vou contar até 3, você vai falar o seu nome bem baixinho. 1, 2, 3. É ele, vai falar assim para você amanhã. Você vai falar: ai meu Deus, está amarrado. Não está amarrado nada. É ele chamando você para mostrar o quanto ele é fiel. O desejo dele, imagina você, a frustração do Senhor quando ele desce no jardim e diz: Adão, onde você está? Eu pensei que eu estava falando Noé. Adão, onde você está? E o Noé não respondia. O desejo do pai era encontrar com a sua criação. Vou te falar uma coisa, viu? De vez em quando o Senhor deseja que você se relacione com Ele. Talvez esse culto aqui está sendo realizado só por causa de você. Talvez essa palavra que eu não estou conseguindo entrar no que eu tenho que falar, esteja sendo dita só por causa de você. Tudo que Deus deseja é que você se relacione com Ele, é que você se agite um pouco menos, é que você se acalme, é que você se tranquilize, é que você confie, é que você descanse, é que você desfrute, é que você viva, é que você tenha paz. É somente isso que Ele quer. Mas na verdade a nossa alma grita, a nossa alma sussurra, a nossa alma, ela produz escândalo dentro de nós, muitas vezes querendo invadir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas na verdade o que nós temos que fazer é ter um relacionamento com o Espírito do Senhor, para que a nossa alma seja aquietada, para que na verdade ela não nos puxe para a terra. Eu li com você um texto de Neemias, do capítulo 6, e eu estava mostrando para você, era lei, era uma batalha que estava sendo travada, mas traga aquela palavra agora no âmbito do Espírito. É assim que o nosso adversário faz todo dia, ele tenta puxar você da obra que Deus tem para as coisas da terra. Tudo que o adversário queria era tirar o Neemias da dimensão da obediência, da revelação, e trazê-lo na terra, no sussurro da alma, no sussurro da carne dele, para ficar ali aprisionado. Mas ele fez um mapeamento naquela hora, diagnosticou naquela hora que ele não poderia sair do patamar que ele estava. Ei, preciso te contar uma coisa: não diminua, não desça, não saia do lugar aonde Deus projetou para você. Não importa o que você está vendo. Quando Neemias chega na cidade, ele vê a cidade assolada, em fumaça de fogo, porque tinha sido destruída, as portas destruídas, os muros rachados. O cenário era terrível, mas ele tinha uma palavra, e quando ele persistiu, enquanto ele perseverou, Deus foi dando graça, Deus foi dando condições para que a obra fosse executada. Assim sou eu e você. Inclusive, bate no ombro do teu irmão e fala assim para ele: por favor, para de viver pelo aquilo que você está vendo. Fala para ele: viva por aquilo que o Senhor disse que vai fazer. Então, eu preciso que você entenda que a sua alma vai gritar dentro de você, e eu quero falar hoje com você sobre alma mesmo. Nesse ciclo que nós estamos de ministrações sobre liberdade, tenho procurado ensinar você que se eu conhecer o Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira palavra que eu disse aqui nessa série, dizendo que essa palavra verdade, ela é Cristo, o verbo encarnado. Então, se a palavra do Senhor que foi dita a meu respeito, ela estiver impressa em mim, grafada em mim, não há cativeiro que o inimigo possa criar diante de mim e de você. Por que é que cria cativeiro muitas vezes para mim e para você? Porque nós abandonamos a palavra que liberta, abandonamos aquele que tem a chave das prisões, abandonamos aquele que pode quebrar os agrilhões. Então, na verdade, nós precisamos entender que precisamos guardar essa palavra firmada em nós. E olha, eu não sei se eu conheço ainda nesses dias tanta gente que fale sobre alma, sobre trazer as pessoas para a terra, como eu tenho insistido com você. E eu falei aqui domingo para os irmãos: se Deus está nos falando algumas coisas acerca disso, é porque coisas grandes e maiores Ele tem para liberar para mim e para você. Diga isso para o teu irmão: se Deus está chamando você para vencer a sua alma, é porque coisas extraordinárias Ele tem para você. E eu sempre procurei ensinar de uma forma bem prática do quanto é importante nós sabermos lidar com as coisas da nossa alma.
por muito tempo, dentro da igreja evangélica, tudo que não dava certo, segundo aquilo que a gente determinava, era diabo, era demônio, era Satanás. Aí a gente ia na casa dos outros, via alguma coisa, pendurava, era demônio também. E aí o carro furava o pneu, era demônio. Tudo a gente começou a ver demônio. A gente nunca conseguiu olhar para algumas ações de Deus, porque nem tudo que não dá certo é Satanás. Existem algumas coisas que não dá certo porque Deus está freando a mim e a você. Já contei para você um testemunho meu, um testemunho da minha casa, da minha família. Houve um período que nós fomos para uma viagem para a praia, junto com os meus pais. Eles foram na frente, nós fomos depois. Eu estava no meio de uma batalha espiritual por um propósito aqui da cidade, mas uma guerra, tratando de guerra de altares, e fomos para essa viagem, mas lá a pressão e a opressão do inimigo foi muito grande. No último dia que nós estávamos lá para vir embora, no outro dia, nós saímos, e eu passando com um carro numa rua, eu bati o carro numa boca de lobo. Era um buraco que eu bati, estourou o cárter do meu carro. Quando eu cheguei no apartamento que nós estávamos, o óleo escorreu tudo no chão. Era uma noite de sexta-feira, na praia. Imagine você que não encontrei lugar nenhum no sábado seguinte, a não ser um guincho, para levar o meu carro na oficina do Tigrão. Imagina só como é que eram as oficinas. Era um chileno e eu deixei o carro lá e ele só conseguiu arrumar esse carro para mim na segunda-feira. Não pudemos ir embora, não pudemos fazer o culto no domingo. Quando a gente olha com os olhos naturais, o diabo agiu. Mas quando nós chegamos aqui de volta, uma das nossas diaconisas daqui da igreja, quando orava por nós, teve o campo espiritual aberto diante delas e nos viu envolvidos num acidente, espalhados pela rodovia, mortos. Então o que Deus fez? Deus frustrou a nossa viagem. Deus parou a gente lá, para que o intento do inimigo não acontecesse conosco. Então Deus frustrou aquilo que para nós, aparentemente era uma ação do diabo, era providência de Deus. Então eu vou te dizer uma coisa, diga que você estiver preparado para viajar, furar o seu pneu, furar o tanque do seu carro, o carro não dá partida, não se enfureça, fala obrigado Senhor, porque Ele pode estar retardando você para alguma coisa. Então a gente aprendeu por muito tempo que se não dá certo, é o diabo. Existem coisas que a vontade soberana de Deus vai intervir, mas existem algumas coisas que não dão certo, porque a nossa alma é precipitada, porque a nossa alma na verdade está ferida. E eu sempre disse para os irmãos, imagine você, na sua casa, a maior parte de nós aqui temos em casa um aparelho de DVD. Então imagine que o DVD, a peça, o equipamento, é a minha alma, a sua alma. O disco, o CD, o DVDzinho, é a revelação de Deus. É a informação que Deus precisa ministrar em mim e você. Essa informação a alma capta. Deveria colocar no toca DVD e discernir ela e mandar a imagem para o televisor. O televisor é o meu corpo e o seu corpo. Por que a pessoa, quando está com depressão, ela não consegue fazer o corpo se mover? Porque a alma não está discernindo aquilo que está recebendo do Pai. Então o corpo padece. Então se a nossa alma estiver anestesiada, parada, estiver atrofiada, estiver em cativeiros, ela não dá vida para as coisas que Deus tem para mim e para você. Quantos comigo? Então, algum tempo atrás nós falamos sobre quebrar cárceres da alma e usamos alguns assuntos muito sérios dos nossos dias. Mas hoje eu preciso explicar para você um dos versículos mais sinistros da Bíblia. Mas você precisa aprender ele hoje, para que você saia daqui hoje dominando todas as ações da nossa alma em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Quero ler com você o versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Quantos me ouvem bem até agora? Diga amém. Glória a Deus. Acorda o irmão que está do seu lado, fala para ele não dormir, que ele precisa aprender isso agora. Isso. Eu preciso que você se dedique muito agora para entender essa palavra. Tem alguns segredos escondidos nessa palavra que você precisa entender para você praticar. Quantos encontraram Eclesiastes 12, diga amém. O versículo é o 6, diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata, algumas traduções diz cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte,
e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vou ler de novo. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ai, apóstolo, eu vim aqui na quinta-feira da família, você está pregando sobre liberdade, você está lendo um texto que se lê em culto fúnebre. Pois é, eu tenho que começar a falar para você que esse texto, o Salomão está mencionando sobre vaidade, mas ele está falando do fim do homem. Ele está falando que um dia nós vamos voltar para o pó da onde viemos, e o espírito voltará a Deus. Mas antes disso acontecer, algumas coisas também têm que acontecer. Então, você precisa entender que nós estamos meio que costurados dentro desse corpo. Então, quando ele está falando do cordão de prata e deste copo de ouro, no nosso espírito ele está querendo dizer que existe uma centelha de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, que está ligado em nós. Então, quando alguém morre, esse cordão de prata se quebra. Então, prata significa redenção, ouro significa glória. Então, alguém que morre, dorme no Senhor, se rende e glorifica o Senhor. Então, é um presente para quem morre. Mas ele também fala de um cântaro de barro. E o cântaro serve para se colher água e encher alguma coisa. Esse cântaro de barro, ele está mencionando com relação à alma. E ele está falando da roda também. Essa roda é a nossa vida. Ou seja, a nossa vida, os ciclos de Deus têm que ser vividos por mim e por você. Eu não sei se você já viu tantas pessoas que perdem tanto tempo da vida dela. E quando ela entende os propósitos da vida dela, ela fala assim: puxa vida, quanto tempo da minha vida eu já perdi. A nossa vida é muito rápida, a nossa vida é muito passageira, é um conto ligeiro. Então nós temos que desfrutar daquilo que Deus tem nos concedido para viver aqui nessa terra. É justamente isso que o Salomão está falando sobre as vaidades. Por quê? Porque na vida dele ele priorizou coisas que não precisava ter priorizado. Na vida dele, ele começou muito bem. A gente já tem aprendido muito sobre isso aqui na igreja. O Salomão, eu disse aqui nas nossas aulas, a gente estudou sobre Eclesiastes, eu disse que ele começou como Salomão e terminou como um Salamão, porque na verdade ele começou obedecendo a Deus em tudo, mas terminou desagradando a Deus em tudo. Ele terminou a jornada dele levantando altares de poste ídolos para as mulheres que ele teve. Ele transgrediu ao Senhor. Ou seja, ele está mencionando que no fim da carreira, ele deixou com que as vaidades tomassem conta, ele perdeu os princípios do Senhor. Então nós não podemos perder nenhum momento da nossa vida. Muitas pessoas perdem tanto tempo por causa de mágoas. Tem tanta gente que perde tempos das suas vidas por causa de sentimentos, por causa de cativeiros do passado, situações que um dia viveram, frustrações que um dia as assolaram, momentos ruins que viveram na casa A, na casa B, no trabalho A, no trabalho B, que muitas pessoas não passam nem na rua do trabalho ou da casa que um dia teve um problema. Por quê? Porque ainda estão presas naquele sentimento. E a alma sempre faz com que, na verdade, ela fique aprisionada. Quantas pessoas hoje que nós temos dentro das igrejas, que elas levantam as mãos, que elas cantam, mas na verdade elas não conseguem subir numa dimensão espiritual. Ninguém tem que voar aqui na igreja, trepar na caixa de som ou no ventilador, não, irmãos, mas ela não consegue sair da naturalidade terrena, ela está presa, ela não consegue fechar os olhos. Qualquer barulho, pessoa que passa dela, ela já começa a querer olhar. Por quê? Isso é alma, é uma alma que geme, é uma alma que precisa ser acariciada, paparicada. Então não deixa ela se desprender. É por isso que eu disse que a ministração de hoje, se pudéssemos colocar um nome nela, ela seria alma prostituta. A minha alma e a sua alma é a responsável em saciar o espírito. É a alma que é responsável de encher o copo que está ligado ao Espírito de Deus sobre a nossa vida. Então, se a minha alma e a sua estiver atrofiada, anestesiada, presa em alguns lugares, aprisionada em situações, ferida, magoada, e nós falamos isso muito aqui na Clínica da Alma. Não sei se você percebe, mas hoje nós estamos vivendo o maior ataque midiático da nossa história.
Na verdade, hoje, nós estamos sendo assolados justamente aonde? No campo da nossa alma, para que nós nos sintamos pessoas satisfeitas, pessoas saciadas, ou quando não, domesticadas. Tudo que o nosso adversário deseja é que eu e você tenha a nossa alma anestesiada, atrofiada, congelada, para que você não discirna nada do que é do céu, para que você não viva nenhum propósito na terra. Este é o projeto do nosso adversário, esse é o anseio dele. O diabo quer fazer só uma coisa aqui na terra, amados: frustrar os desejos do Senhor. Nós estamos vivendo um propósito nessa casa, que é manifestar o reino. Tudo que o nosso adversário deseja é que eu e você não viva essa palavra, manifestar do reino. E o que ele tenta fazer para que eu e você não manifeste o reino? Se mantenha natural, ou quando não, achando que a nossa vida religiosa está agradando ao Senhor. Hoje, eu preciso dizer que a minha alma e a sua precisa ser, tocada de uma forma muito específica, para que ela volte a exercer o governo que Deus quer que ela exerça, para que o meu espírito e o seu viva cada um dos propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Fala para o teu irmão: o Senhor vai te pegar por dentro hoje. E aí, apóstolo, essa palavra não é para mim. Normalmente a nossa alma fala isso. Normalmente, quando a gente está na igreja, ouvindo alguma palavra, nossa alma grita, sempre direcionando o nome de alguém, ou vislumbrando alguém que precisava, na verdade, ouvir isso. Porque nós não somos bons para reconhecer os nossos defeitos. Eu sei disso, eu faço aconselhamento. Eu converso com pessoas todos os dias, falo com pessoas que têm problemas todos os dias, e nós não temos facilidade para falar mal de nós mesmos. Quando você vai conversar com alguém, você logo se apresenta falando das suas qualidades, das suas virtudes, você não fala dos seus defeitos. E na verdade, quando você precisa falar daquilo que você na verdade está vivendo errado, você rodeia, a gente rodeia muito. Quando você quebra um copo, os homens estão aqui? Estão vivos os homens? Quando você quebra um copo em casa, irmão, é uma luta para você falar para ela que você quebrou o copo, porque é terrível. A gente tem dificuldade para contar as coisas, a gente tem dificuldade para exercer aquilo. Então, nós não somos bons para falar de nós mesmos. E hoje, eu queria te mostrar um texto. Esse texto que eu te mostrei, de Eclesiastes, só para você entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Vai chegar um momento que eu e você vamos passar aqui. Ou vamos passar pelo pelo ciclo da vida, de encerrarmos a nossa caminhada aqui, ou porque Jesus vai vir nos buscar. Por esses dois motivos, por esses dois meios. E esse dia, esse cordão de prata que está costurando o Espírito do Senhor, a centelha do Senhor na minha vida, vai se quebrar. E essa centelha, esse copo de ouro, ele vai tomar de volta. E o que ele vai receber de volta? Um espírito saciado? Ou um espírito atrofiado? Um espírito aprisionado por uma alma que na verdade não saciava esse espírito? O dia que o cântaro quebrar, que a nossa alma se desfaz, essa matéria fica, o que na verdade nós vamos falar para o Senhor como prestação de conta? E o nosso corpo voltará ao pó, e o nosso espírito a Deus que o deu. Então o que nós vamos falar para Ele? Segundo aquilo que Ele nos concedeu. Porque o que eu tenho não é nada meu, o que eu tenho é tudo dele. Fala isso para o teu irmão: o que você fala que é seu é dele, fala para ele. Nada que a gente fala é meu, é nosso, é dele. Então, isso que ele tem dado para nós vamos prestar conta. Então hoje, eu quero te mostrar um texto bastante conhecido, mas para você ver o papel da alma e o papel do espírito. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4, versículo de número 4. João 4, 4. A hora que você encontrar João 4, 4, você fala aleluia. Isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não devia ter vindo hoje, isso sim. Não, mas agora que você vai começar a entender. João 4, 4. Você vai ver comigo aqui uma das passagens mais lindas da Bíblia. Jesus quebrando um protocolo. Jesus conversando com uma mulher samaritana. Os judeus não falavam com as samaritanas. E não podia falar. Tanto é que se um homem conversasse com uma mulher, era um problema muito sério naquela época.
E Jesus faz o quê? Sabendo da incredulidade dos seus discípulos, sabendo da pequenez da fé deles, pede para que eles vão à frente, para que ele na verdade exerça algo ali. Mas eu gostaria que quando você fosse ler comigo esse texto, aonde você ver o nome Jesus, você vai ler Espírito. E aonde você ler comigo mulher, você vai ler alma. Todos comigo? Aonde tiver o nome mulher, você vai ler o que mesmo? Aonde tiver o nome Jesus, você vai ler o que mesmo? Eu vou pegar esse texto para que você possa entender o papel da minha alma, da sua alma, da nossa alma, o papel do meu espírito, do seu espírito, do nosso espírito, e o que Deus deseja, o quão importante nós sabemos compreender isso. Todos comigo? João 4:4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o Espírito, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, mais ou menos meio-dia. Veio uma mulher de Samaria, ou veio a alma de Samaria, tirar água. Quem é que abastece o Espírito, irmão? Fala assim comigo: a alma sacia o Espírito. Quem é que estava sentado junto à fonte? O Espírito, Jesus. Quem é que veio para aquela fonte? A mulher, a alma. Diga comigo: a alma sacia o Espírito. Então, existe um momento da minha vida e da sua, que o nosso Espírito sacia de alguma coisa. Por exemplo, por favor, fique conectado no que você precisa entender hoje. O seu Espírito hoje gritou: Jesus! A sua alma falou assim: Jesus, Jesus, Jesus. Preciso levar ele, governar ele para a igreja, para ouvir a palavra, para se render, para se prostrar. Mas, alguns momentos da nossa vida, se a nossa alma estiver ferida, atrofiada, ela diz: cama, sofá, controle remoto, aleluia, pezinho na água com sal, oh glória, lanchonete, lanche de metro, churrasco, batata frita, buchada, maiozenada. A alma começa a gritar. Se a alma não estiver pegando a água da fonte, ela vai dar para o Espírito qualquer água. E aí nós alimentamos o nosso espírito da água suja, imunda, que a nossa alma leva. Então, se a alma estiver anestesiada, o espírito está empobrecido. Fala isso para o teu irmão. Se a alma estiver anestesiada, o espírito está empobrecido. Então veja você o quanto é importante nós vivemos na atmosfera da revelação de Deus. E eu volto lá no início da minha ministração dizendo do projeto de Deus com Adão. Enquanto eles estavam na revelação, no Espírito, eles não viam nudez, estavam nus, mas não viam. Repete isso comigo: estavam nus, mas não viam. A partir do momento que eles saíram do Espírito por causa do pecado, eles viveram pela alma. Então, a primeira coisa que aconteceu, eles começaram a ver a nudez um do outro. Por quê? Porque o ambiente foi quebrado. A alma alimentou o espírito daquilo que era imundo. Conta comigo? Então, você está vendo que a alma se aproximou da fonte para pegar a água, para saciar o espírito. Chega uma hora que o espírito suplica. Eu não sei se você já faltou de algum culto. Isso acontece muito comigo assim. Eu às vezes viajo e às vezes não posso fazer um culto. E pregador, irmãos, ele ama microfone. Nossa, ele ama esse lugar aqui. E às vezes quando eu estou viajando, quando chega a hora do culto, começa a dar coceira em mim assim. Pergunta, minha esposa sabe. E onde eu estou? Aí eu pego meu celular, ela fala: desliga o celular. Eu falo: não, eu só estou vendo se chegou mensagem. E não estou vendo mensagem, não, estou vendo as câmeras da igreja. Estou vendo se você chegou. Você entendeu? Estou vendo movimentação aqui. Por quê? Porque me faz falta estar aqui. Se eu não estiver aqui, me faz falta. Eu não sei se aconteceu com você. Você não viu algum culto. E você está lá na sua casa e fala: puxa vida, agora ele está ministrando oferta. Aí agora ele não acabou o culto ainda, porque ele nunca acaba no horário. Ei, aleluia. Sabe, você começa a criar o cenário. Não sei se aconteceu isso com você.
Então, o nosso espírito, ele precisa, ele domingo, por exemplo, se acorda, eu não sei você, mas lá em casa já tem uma regra, um funcionamento da manhã, então já há uma preparação, porque o espírito precisa daquilo. Agora, quando não tem um anseio, a alma já conseguiu esconder, empobrecer, matar, atrofiar o espírito. E aí, nós passamos a não viver mais pelo governo do Espírito, passamos a viver então pela vontade da nossa alma. E alma é carne, alma é coração. E a Bíblia diz que coração é enganoso, perverso, mais do que todas as coisas. O que te faz sentir raiva, ódio, é coração. O que te faz sentir amor, misericórdia, é espírito. Então, o nosso coração sempre vai nos trazer para a terra, é almático, ele pensa em si. Quando alguém te pisa no seu calo, pisa naquela unha dolorida sua, quando pisa lá, logo sobe um fogo, porque carne, naturalidade. Ah, apóstolo, não quer que pise e fala, pisa de novo. Não, mas é que quando nós estamos saciados de carne, quando nós estamos alimentados pela carne, nós vamos, na verdade, estabelecer os anseios da carne. Por quê? Eu sou reflexo daquilo que me alimenta. Fala isso para o teu irmão, você é o reflexo daquilo que você come. E você vai falar de regime aqui? Não, estou falando de espiritual, estou falando de vida com Deus. E eu estou te perguntando, o que você come? O que você se alimenta? O que você deixa o seu espírito ser governado? Todos comigo até aqui? Preciso continuar a leitura para a gente acabar. Fala comigo, aleluia. Versículo 7, 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a alma samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou alma samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aí ele diz assim no versículo 10, o Espírito respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a alma: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água da vida? Espírito, você não tem como tirar, porque sou eu que te alimento, eu sou o cântaro, você é o copo, você é quem recebe. E a alma estava tão pobre, que ela diz assim, mas aonde que tem essa água? Porque qualquer água para ela era o suficiente. Eu não sei você, se qualquer coisa te é suficiente, significa que a sua alma já está atrofiada já faz muito tempo. Quantos comigo? Olha o texto que continua, versículo 11, disse-lhe a alma: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água da vida viva? 12, e és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? O Espírito respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. A nossa alma, quando ela bebe qualquer coisa, quando ela busca qualquer coisa para nos saciar, sempre nos falta. Não sei se você percebeu ou você tem notado do quanto nós vemos os crentes hoje atrás de buscar bênçãos para si. Quando nós buscamos bênçãos para nós, é porque nós estamos ainda almáticos. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem, os sinais seguem os que creem. Então, nós não podemos deixar com que a nossa alma seja alimentada com coisas, na verdade, que vão impedir o fluir total de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não podemos deixar a nossa alma nos oprimir por coisas tão pequenas. Quantas vezes, por exemplo, você não perdeu o culto por coisinha pequena? Ah, hoje o dia não foi bom, nem vou aparecer na igreja hoje porque eu não vou conseguir louvar. Sua alma diz para você: hoje eu te governo, então não vai lá não. Diga que você brigou com teu marido, irmã. Diga que você brigou com a tua esposa. Ah, hoje eu nem vou na igreja porque Deus me livre. Sua alma diz para você: não vai não porque eu estou botando cabresto em você. Porque eu estou alimentando você da água que eu quero. Se o meu espírito e o seu estiver tomando a água da vida, que é a revelação de Deus, não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro.
Agora, fala para o teu irmão, segura porque o cajado vai ser violento, fala para ele. Ó Deus, ó poderoso de Israel, usa o varão na igreja hoje, que o apóstolo saia hoje metralhando a gente, com palavra de revelação, para Deus mudar a minha vida. Não adianta nada Deus metralhar você com palavra e a sua alma dominar você. Você pode ouvir a maior das revelações aqui, irmão. Se a sua alma ainda exerce governo em você, ela sacia você com qualquer coisa. Se o controle remoto da sua televisão te sacia, se os desprezos das pessoas ainda te oprime, se o agir das pessoas ainda te ofusca, significa que o Espírito do Senhor está dominando pela sua alma. Eu um dia estava vivendo, não muito tempo atrás, no ano passado, vivendo um momento assim muito gostoso de Deus, como esse dia que eu estou vivendo hoje. Mas aí eu recebi o apóstolo Paulo de Tarso no último culto que nós tínhamos aqui o ano passado. E aí nós sentamos, eu, ele, a profetisa mais, meus filhos, para jantar e conversar um pouco. Ele disse assim para mim: filho, disse, oi, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu disse, glória. Abri a mãozinha e falei, recebo. Ele falou assim, olha para mim. Eu olhei para ele com o olhinho quase chorando. Ele disse, Deus te incumbiu e te preparou para resolver problemas. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Eu disse, nossa. O problema é que a gente na verdade diz, Senhor, me torna semelhante a ti. Jesus fazia o quê? Fala assim comigo, resolvia problema. Então fala para o teu irmão, você nasceu para resolver problema. E aqueles que creem nele farão coisas maiores do que ele fazia, resolverão maiores problemas. Jesus chegava numa aldeia, fazia uma fila para orar. Estou com cu, estou com lepra, eu estou cego, eu estou paralítico, eu estou manco, eu estou com a unha, eu estou com isso. E Jesus, estou com o rim. E Jesus só botava a mão para curar. Daqui a pouco chegava no lugar, um endemoniado. Jesus chegava lá para curar. Aí, no dia que ele na verdade se manifesta com o seu reino, começa a ser perseguido. Você acha que vai ser tudo Coca-Cola e paçoquinha? Você acha que viver para Cristo é aleluia, glória a Deus, mesa farta, glória, dinheiro no bolso? Não, perseguição, luta, afronta, humilhação, dores, lágrimas, pranto. Por quê? Quando você estiver fraco, você está forte. Então a gente acha que na verdade viver com Cristo é patamar, é casa na praia, é fazenda, é gado controlado por satélite, aleluia, Deus pode te dar, mas até você chegar lá vai doer muito, vai ser muita provação, vai ser muita humilhação. Jesus apanhou, Jesus foi humilhado, cuspiram na cara dele, ele continuou firme no propósito. Ele poderia, ele era Deus, arrancava aquele toco das costas, não quero mais saber disso, não, mas ele continuou no propósito. Por quê? Não era a alma. Se a alma dele estivesse gritando, irmãos, se a alma dele estivesse dominando ele naquela hora, ele tinha destruído tudo ali, mas não, ele se manteve no Espírito e teve coragem de dizer, Pai, perdoa, porque eles são tão almáticos que não sabem o que fazem. De vez em quando, você não dá um showzinho também? Não estou entendendo, apóstolo. Não estou entendendo esse showzinho. De vez em quando você não desce da tamanca, você não desce do salto, você não desarma a barraca, você não quebra o barraco, você não... de vez em quando você faz isso. Não, eu sou crente. Não, você faz sim. E de vez em quando você fica almático. E você ficou almático por quê? Porque você se alimentou da alma. Se tivesse se alimentado do Espírito, a alma não governava. Então o problema é que a alma vai na fonte. E que fonte? Aquela que você aceita tomar a água. A sua alma de vez em quando vem com essa informação, odeia o Rian. E você diz, não, está repreendido isso não provém de Deus. Essa água eu não bebo. Então você refuga aquela água. Mas de vez em quando a gente escolhe beber uma água que é colocada diante de nós. Fala para o teu irmão, cuidado com as águas que lhe são oferecidas. Fala assim para o teu irmão, pela sua alma. Você já viu? Eu tenho que acabar. Na televisão tem um apelo almático para tudo.
todo comercial de produto mostra que eu e você não temos ou que o nosso em casa não presta, para na verdade nós comprarmos aquilo. Isso é um apelo de alma. Você percebe que na verdade nós vivemos um ataque de consumo, para que na verdade nossa alma seja confundida. As informações são cada vez mais rápidas e mais velozes. Para quê? Para que na verdade o nosso inconsciente receba essa informação e depois traga para dentro de mim como se fosse uma imposição. É o que Jesus, nesse diálogo, está tentando mostrar para mim e para você. A alma tentou oferecer. Ele disse: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Quantas vezes você já não bebeu algumas coisas que a sua alma te disse e depois você falou assim: meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Quantas vezes você já não foi lá, e aí você falou: não posso ir lá, e a alma falou: vai sim, vá, só hoje na faixa, vai, aí você foi, depois que você foi, você falou assim: por que eu fui? Sou que absurdo, devia ter ido. De vez em quando você toca em alguma coisa, faz alguma coisa, não é para fazer, e a alma fala: faz, e você fala: puxa, por que eu fiz? Bebeu da água que ela quis te dar. Fala para o teu irmão, segura que vem mais um conselho para você agora. Segundo aquilo que você bebe te exerce domínio, então segundo aquilo que eu estou cheio, é o que me mantém. Então pessoas cheias de alma nunca vão compreender as coisas do Espírito. Os que são do Espírito querem ouvir cada vez mais a instrução. Os da alma querem que o culto se chegue no final. E fica tentando fazer assim: acaba logo esse culto em nome de Jesus. Isso é alma. A alma tenta fugir. O Espírito deseja permanecer. Fala isso para o teu irmão: na presença de Deus, o Espírito quer ficar. Fala para ele: e a alma quer fugir. Então veja comigo aqui para a gente acabar a leitura. Versículo de número 13, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a alma: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Espírito, aonde que eu bebo disso para mim não ter mais sede? Aonde que eu bebo disso para nunca mais ser enganada? Alguns de nós aqui hoje precisamos aprender a disciplinar a nossa alma. Alguns de nós temos que aprender com Davi: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Davi sabia discernir quando a alma dele tentava trazer ele para baixo. Você acha que Deus tem prazer em ver você desanimado, cansado, desanimado, emburrado? Tem ou não? Porque a pior coisa que existe é andar com gente desanimada. É ou não é? Pergunta para o teu irmão: só Jesus andar com gente desanimada. Então, você acha que Deus tem graça em fazer a imagem e semelhança dele e viver emburrada pelos cantos, desanimada, almática? O que te faz de vez em quando gemer assim? Só eu que não tenho, todo mundo tem. Ó vida, ó céu. Tudo acontece de bom com o Adams. Comigo nada dá certo. Eu até queria pilotar esse joystick aí, mas ninguém me deixa ir lá. Ó Deus. A alma só vê condição nos outros e não vê condição nela. A alma só faz isso. A alma faz a gente debruçar na nossa janela, ver a vida do ímpio e falar assim: nossa, olha o ímpio e eu. A alma. O Espírito é grato por todas as coisas. O ímpio, na verdade, ele já tem um governo da alma dele. E o crente em Jesus precisa ser governado pelo Espírito. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pergunta para o irmão: está entendendo ou não está? Versículo 16. Disse o Espírito: vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ô alma, chama lá quem exerce o domínio sobre você. Aí a alma fala assim. A alma respondeu e disse: eu não tenho marido.
Eu não tenho ninguém que exerce domínio sobre mim. Eu escolho o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Aí continua o texto. Disse-lhe o Espírito: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, você se alimenta, ou você toma diante de você aquilo que aparece. Enquanto eu e você nos dissermos para a nossa alma: alma, você precisa receber o que é de Deus, e você não vai mais prevalecer contra aquilo que é do céu, você não dá para a sua alma um marido. Aí a sua alma se torna prostituta, porque ela escolhe o que ela quer para você. Alguns não são felizes conjugalmente, profissionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, porque tem uma alma prostituta. Ai, mas não me dá certo. Eu já tentei fazer de tudo, mas não dá certo. Porque sua alma se relaciona com o que ela quer. Ai, eu já tentei, já namorei 25, não consegui nenhum. Ai, meu Deus. Não, já tive os pais de namorado, mas não vai. Porque sua alma não permite você se dar bem. Fala para o teu irmão: é trágico. Eu estou dando para você hoje aqui um código para você vencer. Se não prestar para você essa palavra hoje, não for para alguma coisa da sua vida hoje, vai ser talvez para amanhã, ou para você aconselhar alguém, mas para alguns de nós domina, doutrina, freia, bota comando na sua alma, porque ela tem enganado você, ela tem frustrado os projetos de Deus em você, ela tem escolhido o que ela quer dar para você. Ela vai, pega sucata, lixo que não presta e fala: é isso que tenho. E o Espírito diz: não, mas não é dessa água que eu quero daquela água que quando eu bebo, joga uma fonte aqui. Eu não vivo, aquele que vive no Espírito não vive suplicando. Ai, meu Deus. Não, eu não vou nem falar isso que vai te magoar, mas eu não tenho nada com isso. Os almáticos vivem procurando uma mão para pôr a cabeça embaixo. Os que andam no governo do Espírito sabem aquele que governa eles. Entendeu o que eu falei ou não? Os almáticos nunca conseguem descobrir, desfrutar, vivenciar o que Deus tem. Precisa que alguém os impulsione. Os espirituais andam, vivem na presença de Deus e amam se relacionar com Ele. Te convido hoje a fazer um mapeamento aí. Se a alma está gritando, pega ela hoje e fala: você vai se casar com Jesus. Você vai se relacionar com as coisas do céu. E você precisa aprender. Vai ter dia que a sua alma vai te puxar de novo para a cama, para o cafofo. Tem sofá na sua casa? Colchão? Isso chama tragédia de crente. Sabe qual é a outra tragédia que o crente? É quando ele prospera demais. Fala para o irmão assim, ó, alguns de nós, fala para ele: Deus não prosperou ainda, porque nossa alma é prostituta. O que você está me falando? Alguns Deus não prosperou ainda, porque a alma é prostituta. Você já imaginou se Deus te der muito dinheiro, a ponto de você poder comprar um sítio, uma fazenda, e no meio da sua fazenda tem um lago. Aí você compra 4 jet ski. Aí você vai para a fazenda de sábado e fica no jet ski. E funda e levanta. Morre, arrebenta o físico. Aí vai dormir. Domingo cedo você vai virar na cama, vai vir para o culto. A alma vai dizer: jet ski está lá. A alma falou: é verdade, eu acho que eu vou ficar aqui. E como você tem muito dinheiro, o seu colchão não é ruim. Seu colchão é bom. O travesseiro, você também não é porcaria, é pena de ganso venezuelano. Aleluia. E ele vai abraçar você e fala assim: vem, fica aqui. Vai falar até castelhano ainda. Fica aí, você vai querer ficar lá. E a alma prostituta. Conte comigo. Já percebeu que de vez em quando nossa alma é prostituta? Quando você é convidado para ir num casamento,
você gasta uma nota. Se não tem roupa, aluga. Lustra o sapato. Os homens usam gravata na marra. As irmãs põem até cinta para murchar. Anda ao passo de robô. Mas vai. Fica uns 15 dias depois de você andar, mas vai. Aleluia. Vai. E entra, se for madrinha ainda, entra assim. Tá doendo, mas tá rindo. Tá doendo. Prepara. Expectativa. Começa, se o casamento é 7 da noite, 8 da noite, começa 9 da manhã, vai para a cabeleireira, aí puxa, repuxa, enrola, desenrola, e vai, e pinta, e enche de maquiagem, e reboca tudo, e glória a Deus, os irmãos cortam cabelo. Para algum casamento, festa, alma. Você já viu como se acorda de vez em quando, de domingo, para vir no culto? Onde está a roupa? Se não tiver lavada a caminho, não vou no culto hoje não. Ou quando não, já tem aquela lá, o culto de quinta é essa, o culto de domingo é essa. Cria padrão. Alma. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Fala assim para o teu irmão, você está rindo, mas está doendo. Fala para ele, eu sei que está doendo. A gente ri porque precisa rir, mas que dói. Que a nossa alma exerce domínio, exerce. Você já percebeu quando você desce do seu carro? Você desce do seu carro, bate a porta, passa um carro menor que o seu, você fala assim, puxa, se eu tivesse um desse. Mas você está lá, o carro te leva, te traz, te abençoa. Você não está no meu carro, pô, mas aleluia, é seu. A sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Você percebeu como a gente deprecia das coisas da gente? Isso é alma. Alma deprecia o que a gente tem. O espírito agradece o que tem. Alguém é grato pelo que tem? Então agradece. Aleluia. Vamos ficar em pé?